vamos lá. O tema da ministração hoje é o seguinte: como a sabedoria de Deus pode mudar a sua vida? Como a sabedoria de Deus pode mudar a sua vida? Gente, se tem uma coisa que a gente precisa buscar, é a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, ela é diferente da sabedoria humana. A sabedoria humana é uma coisa, inteligência, capacidade de raciocínio, certo? Inteligência, tudo isso você adquire, né? E isso aí é a sabedoria humana, o intelecto, o poder do intelecto, da comunicação, da oratória, certo? A capacidade, a autoconfiança, a autoeficácia, né? Tudo isso é sabedoria humana, e isso a gente adquire, certo? Através de estudo, através de disciplina, comprometimento, enfim. Agora, a sabedoria de Deus, gente, é algo diferente. É algo diferente. Eu já estudo sobre sabedoria já há alguns anos da minha vida, né? Não é de agora que eu estudo sabedoria. Eu persigo a sabedoria, né? Eu busco diariamente a sabedoria, certo? Porque uma coisa eu entendia faz alguns anos da minha vida, certo? Eu posso ser muito bom de oração, eu posso ser muito bom de palavra, mas eu preciso ter a sabedoria diária na minha vida, certo? Ela atuando nas minhas decisões, ela atuando na minha vida, a sabedoria de Deus, certo? Porque eu não passo 24 horas orando, eu não passo 24 horas lendo a Bíblia. Eu passo a maior parte do meu tempo resolvendo problemas, né? Resolvendo as situações da vida. Então, o que eu preciso ter, pastor? Eu preciso ter sabedoria de Deus na minha vida, exatamente, certo? Para lidar com as adversidades e as situações que vão surgindo durante o dia. Por isso que hoje nosso tema é esse: como a sabedoria de Deus pode mudar a sua vida. E eu quero começar dizendo o seguinte, certo? Eu quero começar dizendo o seguinte: a primeira chave que nós precisamos entender é justamente essa aqui: os fundamentos da sabedoria. Fundamentos da sabedoria, certo? Eu preciso te explicar isso para você começar, certo? De uma maneira correta, certo? A entender a importância da sabedoria na sua vida e como ela pode mudar a sua vida completamente. Então, nossa primeira palavra-chave de hoje é essa: fundamentos da sabedoria. E o fundamento da sabedoria, né, estamos falando de fundamento, aquele que sustenta, certo? Quais são esses fundamentos? Eu tenho 4 fundamentos aqui de extrema importância para a sua vida. Você que quer viver uma vida, certo, debaixo da sabedoria de Deus. O primeiro fundamento da sabedoria é a obediência. Deus, ele gosta, gente, tá cheio na Bíblia, certo? De pessoas que não obedeceram e tiveram, certo, uma vida, certo, debaixo de opressão. Perderam muita coisa, ministério, perder gente é coisa terrível. Assim como também tem muitos relatos na Bíblia de pessoas que foram obedientes a Deus. E por causa da sua obediência, eles conquistaram, eles venceram, eles foram abençoados por Deus. Você vê o caso de Caim, não quis obedecer, né? Não quis obedecer. O Senhor disse: olha, eu não aceitei essa oferta, mas faz o seguinte, certo? Se tu fizer o certo, se tu fizer o correto, tu também será aceito. Ele não quis obedecer, foi decisão dele, certo? Vê o caso de Abraão, ele obedeceu. Porque ele obedeceu, o que é que aconteceu, né? Ele alcançou as promessas de Deus na sua vida. Exatamente isso. A Bíblia chama ele de amigo de Deus. Por quê, gente? Porque ele obedeceu. Se você realmente está buscando a sabedoria de Deus para mudar a sua vida, aprenda isso. Um dos fundamentos da sabedoria é a obediência. O segundo fundamento da sabedoria que eu quero deixar para você é que quando você obedece, esse segundo fundamento já é automático praticamente, que é a experiência.
Exatamente. Quando você obedece a Deus, o que você vai adquirir? Você vai adquirir experiência com Deus. Experiência com Deus. Gente, se tem uma coisa que a gente precisa, é realmente buscar ter experiência com Deus. Tem muita gente que ele vive da experiência do outro, né? Exatamente. Você precisa ter a tua própria experiência com Deus. E a sabedoria de Deus, quando você obedece o primeiro pilar, o que vai acontecer? Você vai ter uma experiência pessoal com Deus. Você vê o caso ali de José, certo? Ele foi obediente. Foi fácil ele obedecer? Não foi fácil. Ele teve que renunciar a muitas coisas? Teve que renunciar a muitas coisas. Ele teve que conviver com as suas emoções negativas? Teve que conviver com as suas emoções negativas. Ele teve dificuldade em várias áreas da sua vida. Se eu for falar aqui, gente, ele teve problema com seus irmãos, ele teve, sabe, a situação com o seu patrão, ele foi, certo, injustiçado, caluniado, difamado, foi pra cadeia, gente, mas ele adquiriu uma experiência poderosa com Deus. Então, se você realmente quer mudar de vida, você tem que obedecer. Obedeça e a experiência com Deus vai ser o resultado da tua obediência, certo? Eu vejo muitas pessoas, infelizmente, gente, infelizmente, eu vejo muitas pessoas que ele não tem essa experiência, certo? Ele até crê em Deus, certo? Ele acredita, certo? Mas a experiência não aconteceu. A experiência, sabe, gente? Assim como Jó, que experiência. Foi difícil? Foi, mas ele adquiriu experiência. Assim como Gideão, foi difícil? Foi, porque ele estava confiando num grande exército. Deus disse, não, é muita gente, é só 300. Sabe, gente? Experiência com Deus. Quem busca a sabedoria de Deus vai adquirir experiência com Deus. Terceiro fundamento da sabedoria, isso aqui é muito importante. Por quê? Porque é um outro passo, certo? Eu estou dando passo sequencial para você entender. Tudo começa com obediência. Segundo, experiência. E terceiro, maturidade. Exatamente isso. Certo? Terceiro fundamento, maturidade. Gente, a maturidade na vida cristã faz toda a diferença na sua vida. Quantas pessoas, né, por falta de maturidade, certo? Eles tomam decisão precipitada. Por falta de maturidade com Deus, exatamente. Tomam decisões que muitas vezes, certo? Depois estão completamente arrependidos. Sabe por quê? Porque não teve maturidade, não soube lidar com a situação adversa, certo? Por falta de maturidade. Agora deixa eu te falar uma coisa, a maturidade é uma sequência de acerto. Grava isso que eu estou te explicando. Você não vai adquirir maturidade se você continuar fazendo o errado. Você não vai adquirir maturidade se você continuar desobedecendo, certo? Você não tem como, certo? Você vai adquirir maturidade à medida que você vai crescendo em Deus, à medida que você vai se sujeitando à palavra do Senhor, à medida que você vai se permitindo ser moldado por Deus em todas as áreas da sua vida, sabe? A sabedoria de Deus, ela abrange tudo, gente. Quando eu falo em obediência, quando eu falo em experiência, quando eu falo em maturidade, é todas as áreas da sua vida. Não é só uma questão da tua vida espiritual. É em todas as áreas da sua vida. Você é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Então, quando você, certo, começa a entrar nesse ritmo, nesse trilho, né? A gente chama o trilho da honra. Quando você entra no trilho da honra de Deus, gente, pode ter certeza, pode escrever, algo vai começar a acontecer na sua vida, certo? As coisas vão começar a mudar. Sabe por quê? Porque você está no trilho da honra de Deus. Você está em maturidade, em crescimento espiritual, e isso vai mudar a sua vida. A sabedoria de Deus, ela não muda só a tua vida espiritual, ela muda o teu conceito em relação à tua família, em relação ao teu trabalho, em relação a você como pessoa, certo? Você é um ser pessoal, né? Você está em desenvolvimento, certo? Você se torna uma pessoa melhor, porque a
sabedoria de Deus, ela traz essa capacidade, certo, na tua vida, para você ser uma pessoa de excelência. É exatamente isso. Você está entendendo? Quarto fundamento que eu quero deixar aqui para você sobre a sabedoria de Deus é o seguinte, é que esse fundamento é extremamente importante. O que você tem que fazer? Então vamos lá. Obediência, não se esqueça. Experiência, maturidade e agora, sabedoria aplicada. Você precisa entender isso. A gente aplica a sabedoria. Isso é muito importante, gente. Porque as pessoas, às vezes, elas até dizem assim e oram assim: Senhor, me dá a sabedoria. Você acha que a sabedoria vai ser aplicada aonde? Diante das circunstâncias da vida. Exatamente. Então, assim, se você não muda o seu comportamento, a sua atitude, como você vai aplicar a sabedoria? Você está entendendo? Você tem que aplicar a sabedoria. Eu vou te falar. Sabedoria aplicada, certo? É diferente de informação recebida. Vou repetir novamente. Sabedoria aplicada é diferente de informação recebida. Tem gente que tem muita informação. Informação por informação, gente, tem muita gente que tem, certo? Agora, a sabedoria aplicada é diferente. Você primeiro recebe uma informação. Você recebe uma informação, certo? Você sabe o caminho, alguém te dá uma direção. Você recebe ali, certo? Uma direção do que você tem que fazer. Então, isso é uma informação. Agora, quando eu aplico essa informação, aí isso se torna sabedoria. Exatamente, certo? Fora isso, é apenas informação. E informação por informação não vai resolver o problema, certo? Com certeza, pode ter certeza. Tem muita gente que está passando por muitas lutas, tem muita gente que está no fundo do poço. Não é pela falta de informação, é pela falta de sabedoria. Ele não aplica aquilo que sabe. Ele não tem forças para vivenciar aquele conhecimento. E aí ele entra ou ela entra num cativeiro espiritual e não consegue sair, certo? Então, o que adiantou ter a informação e não ter a aplicação? Essa que é a grande realidade, certo? Então você vê, por exemplo, a palavra de Deus, todos os dias, né, está sendo, certo, anunciada, está sendo, certo, ensinada. E quantas pessoas ainda continuam no erro, ainda continuam fazendo as coisas erradas? É por falta de informação? Não, é por falta de sabedoria aplicada. Exatamente. Quando você pega essa informação, você transforma ela em sabedoria, certo? Em conhecimento, e você aplica na sua vida, certo? Isso é extremamente importante para você. E isso aqui que é, gente, é extremamente importante. Eu vou te dizer mais uma coisa, gente, preste atenção. Os fundamentos, eles vão passar, escute o que eu estou explicando, os fundamentos da sabedoria, eles vão passar, certo, por adversidade. Vão passar. Lembra aquele texto que a Bíblia diz assim? Jesus falando lá em Mateus 7, né? Ele diz que levanta-se os rios, né? Sopra os ventos, bate contra a casa. A casa que está edificada na areia, ela cai. Mas a casa que está edificada na rocha, ela prevalece. O que significa isso, gente? Em todos os momentos da sua vida, tanto eu como você, todos nós, vamos ter momentos na nossa vida, certo? Que os fundamentos da nossa sabedoria serão estremecidos. Exatamente. Vai chegar fase na sua vida, certo? Que a obediência vai ser provada. Vai ser provada. Não foi provado com Abraão? Foi provado com Abraão. Exatamente. Certo? Vai chegar fase na sua vida que a tua experiência vai ser provada. Certo? Você vai ficar entre a experiência e entre a vontade. Exatamente. E olha, eu vou te falar uma coisa. Tem muita gente que tem a experiência correta, porém a vontade, que é um desejo do ser humano, certo? A vontade é algo terrível. Estuda sobre a vontade que tu vai ver, certo? Tem muita gente que sabe o que não pode fazer devido à razão, devido à experiência, porém a vontade sobrepõe a sabedoria e a razão das coisas. Olha que coisa terrível. Você vê aí as pessoas que estão no vícios, as pessoas que estão presas, certo? Olha só, sabe que não pode, sabe que é errado, sabe que prejudica a saúde, gente.
Mas a pessoa, por causa da vontade, que já está ali impregnada na alma, certo? O corpo que entra no processo de intoxicação, gente, olha que coisa terrível. O mundo espiritual que não brinca, certo? A pessoa acaba, olha só, perdendo as bênçãos, as promessas de Deus e o melhor de Deus para a sua vida. Porque é isso, gente. As experiências, elas vão ser provadas. Elas vão ser provadas. Esses alicerces vão, sabe quando faz assim, ó, balança, vai balançar. Você precisa entender isso. A maturidade vai ser provada, certo? A sabedoria vai entrar, certo, em processo de colisão entre agir com sabedoria, certo, e entre tomar uma decisão errada na vida. Então você precisa entender isso em nome do Senhor Jesus. Aqui a irmã Kellen colocou aqui os fundamentos, né? Deus abençoe isso mesmo, tá bom? Vamos lá, gente. O último ponto dessa ministração que eu quero deixar, então não se esqueça, tá? Essas 4 aqui é de extrema importância, que são os fundamentos, tá? Agora, você entendeu os fundamentos? Você já entendeu os fundamentos. E agora, pastor? O segundo ponto da nossa ministração é o seguinte: buscar e viver a sabedoria. Qual o objetivo da sabedoria? Onde a sabedoria precisa atuar? Exatamente. Onde a sabedoria precisa atuar. Onde que ela precisa atuar? Gente, eu vou falar aqui 3 chaves para a gente encerrar aqui certa palavra de Deus hoje para você. Aonde que a sabedoria precisa atuar na minha vida? Eu já entendi que os fundamentos são 4 pilares. Tem mais, pastor? Tem muito mais. Só que não dá aqui o tempo, né? Tem muito mais. Vamos manter esses 4. Agora que eu entendo isso, onde que eu tenho que aplicar a sabedoria? Aonde que essa sabedoria de Deus, pastor, tem que atuar na minha vida? Em primeiro lugar, primeira chave, nas suas emoções e sentimentos. Exatamente. Nas suas emoções e sentimentos. A sabedoria de Deus tem que atuar aí. Aonde tem ódio, tem que ter amor. É difícil? É. Mas é aí que é a tua sabedoria. Aonde tem ódio, tem que ter amor. Aonde tem mágoa, tem que ter perdão. Não é a sabedoria de Deus? Deus não diz para a gente perdoar? Na oração do Pai Nosso, não está até orando assim, Jesus disse: perdoai as vossas ofensas, assim como vocês têm perdoado os vossos devedores, né? A gente está orando, né? Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Olha só, gente. Então, aonde que a sabedoria de Deus vai atuar, gente? Nas nossas emoções e nos nossos sentimentos. Exatamente, certo? As nossas emoções, grava isso. As nossas emoções, certo? Elas muitas vezes, certo, fogem do nosso controle. E isso você precisa trabalhar muito na sua vida. Se você tem emoções, certo, que muitas vezes, certo, diante de determinada situação, você toma decisões pelo impulso, ou você fala alguma coisa pelo impulso. Não se esqueça, eu sempre falo isso, eu sempre ensino isso. O impulso é uma das últimas emoções, um dos últimos comandos na vida de uma pessoa, certo, que ela tem controle, certo? Imagina, a pessoa que sai no trânsito e ela vai e sai já para partir para a violência. Gente, essa pessoa não tem controle do seu impulso em nada. Exatamente. A pessoa que muitas vezes fala, ela não está no trânsito, mas ela tem uma língua que, pelo amor de Deus, ela não pensa, ela só fala. É a mesma coisa. Mata da mesma forma. Mata o sentimento, mata o coração. Sabe? Abre uma ferida na alma. Você está entendendo? Olha a importância da sabedoria de Deus nas emoções de uma pessoa. Isso é forte, gente. Isso é muito sério, certo? Se você realmente está buscando uma mudança de vida, certo? Você tem que aplicar essa sabedoria nas tuas emoções, certo? Nas tuas emoções. Você tem que trabalhar isso. Sentimento de raiva, sentimento de ódio, sentimento de mágoa. A gente que tem mágoa, cuidado, controle do impulso, aquilo que você fala às vezes sem pensar, tristeza, ansiedade. Cuidado com a ansiedade. Cuidado com a ansiedade.
Isso é muito sério, gente. Eu vejo assim a ansiedade, as pessoas dizem como o mal do século, né? Mas na realidade, gente, já tinha gente ansioso desde a época de Jesus. Senão Jesus, por que Jesus disse assim? Por que vocês estão andando ansiosos? Olhai para os lírios do campo, olhai para as aves do céu. Como é que ele vai usar a palavra ansiedade se não tinha ansiedade? Gente, ansiedade não é doença do século. Ansiedade é doença, né, da vida, exatamente, da história humana. A ansiedade toma conta. Agora, grava uma coisa que eu vou te falar. Isso é muito importante. A ansiedade, certo? Eu estou tratando emoção. Grava isso, hein? Eu estou tratando emoção. A ansiedade, ela faz parte da natureza humana. Não tem como a gente viver sem ansiedade. Agora, qual é o problema da ansiedade? É o descontrole dela. Você está entendendo? É você não conseguir dormir. É você ter um problema para resolver. A segunda-feira tu já está morrendo hoje, sexta. É isso que é o problema. Mas todo ser humano ele tem uma dose de ansiedade, porque isso é natural do ser humano ter. Essa ansiedade de ir para o seu trabalho, certo? De constituir uma família, de ter comprar um bem, enfim, gente, isso é normal, o normal. Agora, o que eu estou falando é esse descontrole. E isso é um problema sério. E aonde que eu tenho que aplicar sabedoria? Eu preciso aplicar sabedoria nas minhas emoções. Eu preciso aplicar sabedoria nos meus sentimentos. Gente, cuidado com esse negócio de sentimento. Cuidado com esse negócio de sentimento, né? A pessoa sente, sabe, aquele sentimento ruim e alimenta. Isso não é bom. Não faça isso. Isso não é bom para a sua vida. Aplica a sabedoria nessa área da sua vida. Emoções e sentimentos. Aonde que eu tenho que aplicar sabedoria na minha vida, pastor? Em segundo lugar, segunda chave, vida pessoal. Vida pessoal. Gente, tem uma coisa que você precisa buscar. É autoconhecimento. Duas coisas. Autoconhecimento e a segunda, autoeficácia. Tem muita gente que tem conhecimento, mas não tem autoeficácia. O que significa isso? Ele tem conhecimento de fazer, mas não tem capacidade para fazer. E quando ele começa, ele não termina. Uma pessoa que tem autoeficácia é aquela que começa e termina. Uma pessoa que tem autoconhecimento é alguém, certo, que trabalha o conhecimento em determinada área da sua vida. E isso também faz parte da sabedoria de Deus. Deus dá sabedoria aos homens. Deus dá. Isso é muito sério, gente. Deus dá sabedoria aos homens para o autoconhecimento e a autoeficácia. Isso está na Bíblia, né? Quando foram construir o templo, exatamente, Salomão pediu, certo, homens que trabalhassem em ouro, em prata, em madeira, e vieram homens de extrema capacidade para trabalhar na construção do templo. Isso é autoconhecimento e autoeficácia. Você precisa trabalhar isso na sua vida. Você precisa aplicar isso na sua vida, certo? O seu autoconhecimento, seu autodesempenho, certo? Em buscar não é ser melhor do que ninguém, é buscar ser melhor do que você mesmo. Esse é o grande desafio da vida, gente. Nosso grande desafio, certo? Não é ser melhor do que ninguém. A gente não quer ser melhor do que ninguém. Se você tem esse pensamento, isso não é bom, certo? Você só tem uma forma de você vencer isso, é evitar a comparação. Evite a comparação. Não faça a comparação. Não se compare com o outro, certo? Isso não é bom, certo? Se comparar, porque você pode ter inspiração, fonte de inspiração, mas comparação não, porque comparação é um problema sério. Isso vai na tua emoção, lá nas tuas emoções, volta para a emoção e volta para o sentimento. Você está entendendo? Fica se comparando, não porque fulano, não porque a fulano, não porque tem um carro assim, não porque tem uma casa assim, e porque eu, e porque... Gente, não faça isso. Você tem que trabalhar o quê? Seu autoconhecimento. Você precisa sair do caminho do vitimismo, da rota do complexo de inferioridade, exatamente. Você precisa sair disso.
Você tem que buscar autoconhecimento. Você tem que buscar autoeficácia. Você tem que ser bom em alguma coisa. E aquilo que você é bom, certo? Naquela área que você é bom, certo? Naquilo que você tem o seu desígnio, naquilo que você tem de forma inata dada por Deus, é isso que você tem que fazer. E você tem que fazer da melhor forma possível. Gente, eu acho isso tremendo. Você acha que Deus chamou Noé para construir a arca só porque ele quis chamar? Com certeza, gente. Com certeza. Além das qualificações espirituais, Noé sabia de construção, de carpintaria. Com certeza ele sabia. Exatamente. Com certeza, gente. Deus não erra. Deus acerta. Com certeza você tem algo na sua vida que você precisa desenvolver. Eu não sei qual é a área, você precisa desenvolver. Você precisa buscar esse autoconhecimento e a autoeficácia na sua vida. E a terceira, para mim fechar, para a gente encerrar aqui. Gente, vamos lá. Terceira chave. Aonde que eu preciso aplicar, pastor, a sabedoria de Deus na minha vida? Não se esqueça, primeiro nas emoções e sentimentos, na vida pessoal, e para a gente fechar agora na vida espiritual. Exatamente, vida espiritual. Gente, isso aqui é fundamental. Então veja, eu trabalhei as tuas emoções, trabalhei a tua vida pessoal, agora eu estou trabalhando a tua vida espiritual. Porque isso aqui, esses três, gente, tem que andar em equilíbrio. Grava isso. Tem que andar em equilíbrio. Qual é o grande problema? Esse aqui é o grande problema de muita gente que está no Evangelho, que está servindo ao Senhor. É que se busca muito o espiritual, mas o pessoal não se busca, a sabedoria. Também nas emoções não tem equilíbrio. Certo? Então, e aí fica desequilibrado, né? Porque você pode ser uma pessoa muito boa, né? E com crescimento e um conhecimento profundo espiritualmente, certo? Mas as tuas emoções, como estão? Né? Mas a tua vida pessoal, como está? Então você tem que ter equilíbrio nisso. Certo? Equilíbrio em tudo, certo? Nas tuas emoções, que mexe também com a tua parte espiritual, e na tua vida pessoal, certo? Que vai te manter na terra, né? Exatamente, certo? Em constante crescimento e maturidade. Então, que você possa nessa noite, certo? Receber essa palavra de Deus, que essa palavra continue falando ao teu coração. Não se esqueça. Esses fundamentos, esses 4 fundamentos: obediência, experiência, maturidade, sabedoria aplicada. Aonde eu preciso aplicar? Nas minhas emoções e sentimentos, na minha vida pessoal e na minha vida espiritual. Esta é a palavra de Deus hoje para a sua vida. Receba, feche a sua mão e diga assim: eu creio e eu tomo posse para a minha vida. Eu vou viver a sabedoria de Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.